Eu gostaria de cumprimentá-los na pessoa da ministra Regina Helena. É para mim uma grande satisfação estar aqui novamente na Escola da Magistratura para participar desse seminário sobre os 25 anos da nossa Constituição Federal e para falar a respeito da coisa julgada em matéria tributária e sobre os temas que giram em torno desse relevante instituto, desde a sua formação, elementos e limites, bem como sobre os estreitos casos de relativização, estabelecendo a distinção dessa, no caso, a relativização, para com a sua limitação temporal pela aplicação da cláusula rebus sic stantibus, típica das relações jurídicas de natureza continuativa, identificada nos tributos em geral. Eu vou, portanto, tentar delinear a distinção da sua limitação temporal, até que momento a coisa julgada produz efeitos e, a partir de que momento, por um mecanismo intrínseco à própria coisa julgada, que é a sua cláusula rebus sic stantibus, até que momento, então, ela pode viger e em que momento ela cessa os seus efeitos, tentando deixar claro que não estarei falando de relativização. No fundo, estaremos aqui tratando de um dos pilares do Estado de Direito, a segurança jurídica, valor esse que, graças aos contornos e os mandamentos da nossa Constituição Federal, vem cada dia mais se consolidando. Afinal, não há situação mais prejudicial para o direito que insegurança. De nada adiantam os demais atributos do ordenamento jurídico, tal como a organicidade, a coercitividade, a completude, a clareza, se a incerteza e a instabilidade se apresentarem como uma constante. E ainda mais na seara da tributação, onde a segurança jurídica é um valor essencial para que haja justiça fiscal. Propriedade essa tão almejada em um país como o Brasil, com um sistema tributário altamente complexo e de carga tributária sobremaneira elevada. Mas antes de adentrar no tema específico, eu não posso deixar de situá-lo no contexto constitucional dessas bodas de prata que a nossa Carta Maior agora comemora. Diante do atual cenário brasileiro e das manifestações populares que temos assistido nos últimos meses, o que se percebe é um inequívoco amadurecimento da democracia brasileira, com a inquestionável conscientização da população dos seus direitos de cidadania, decorrentes do texto e do espírito da nossa Carta Cidadã, que representou a consolidação da redemocratização do Estado brasileiro após 20 anos de ditadura militar. A Constituição Brasileira de 1988, forjada no ferro dos direitos sociais e no fogo dos valores liberais, estabelece no seu artigo 3º os objetivos da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, desenvolver o país, acabar com a pobreza e a marginalização e minimizar as desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem de todos. Esses desígnios têm como fundamentos consignados no artigo 1º a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho e da livre iniciativa. Com 2 décadas e meia de promulgação da Constituição Federal de 1988, o país já passou por 74 emendas constitucionais, além de outras 6 emendas revisionais. São, ao todo,
80 emendas constitucionais. Mas, afinal, isso se justifica, pois o direito ele está em constante mutação, evoluindo para e passo com a sociedade, a fim de atender às suas necessidades e realizar a sua função. E a base jurídica dessa evolução é a Constituição, que, através de suas emendas e revisões, adapta o seu texto a fim de oferecer instrumentos jurídicos, econômicos, financeiros aos anseios da sociedade e às pretensões dos governos, tudo através da legítima atividade do poder constituinte derivado. Devemos reconhecer a necessidade de constantes ajustes entre as normas constitucionais e a realidade fática e contemporânea, sob pena de eventual descompasso, acarretar uma ruptura entre a ordem jurídica e a ordem social. Precisamos também aceitar que o texto constitucional não é provisório, mas sim um texto em contínuo desenvolvimento. Não se trata de um produto pronto e acabado, mas de um documento vivo e em constante evolução. A atividade estatal e a aplicação do direito em cada nação dependem do modelo constitucional adotado e do ambiente justifilosófico em que se inserem. Assim, nesses 25 anos, identificamos claramente um hibridismo no seu perfil e uma constante tensão entre os valores sociais, de natureza coletiva, e os valores liberais, de índole individual, que influenciam sobremaneira a figura do Estado, de um Estado atuante, como é o brasileiro. Ao conceber maior efetividade aos valores sociais constitucionalmente estabelecidos, permite-se exercer a sua função de maneira mais equilibrada, balanceando e ponderando seus conceitos e valores sociais e liberais. E, naturalmente, a atuação do Estado contemporâneo brasileiro acompanha em paralelo essas mudanças paradigmáticas, à medida que a consolidação do Estado democrático de direito traz consigo a reconstrução do relacionamento deste e de suas instituições com a própria coletividade. Com 7 constituições, percebemos que não é ela própria, a Constituição, que transforma a sociedade, mas sim a sociedade e os detentores do poder em cada período é que transformam a Constituição, que somente vem a refletir os ideais das forças políticas que lhe dão vida. Daí a necessidade de reconhecermos a importância dos valores e dos anseios que nela se inserem, porque será com base neles que a sociedade viverá bem ou mal. A propósito desses valores, é que passamos então a discorrer sobre a segurança jurídica e a coisa julgada em matéria tributária. No Estado de Direito, a segurança jurídica, ao lado da liberdade e da igualdade, é elemento fundamental na sua composição estrutural. Garante ao cidadão o prévio conhecimento de seus direitos e obrigações perante todos os poderes, órgãos e entidades, de maneira clara e precisa, com a necessária previsibilidade e confiabilidade que um ordenamento jurídico deve oferecer. A sua ausência no direito tributário faz com que o contribuinte não seja capaz de adequadamente cumprir os seus deveres e nem exercer os seus direitos, impedindo igualmente que a Fazenda Pública possa desempenhar regularmente a sua função. A segurança jurídica funciona como um instrumento de proteção do cidadão contribuinte ao criar um ambiente jurídico estável, harmônico, digno e seguro, influenciando o ordenamento como um todo. A propósito, afirma o professor Paulo de Barros Carvalho que a segurança jurídica é, por excelência, um sobreprincípio. E, a esse respeito, nos lembra o professor Ricardo Lobo Torres que não basta que a lei seja justa, mas que é também necessário que ela seja segura. E para dizermos que um determinado ordenamento jurídico é seguro, alguns elementos devem nele estar presentes. Em primeiro lugar,
o processo legislativo de votação e aprovação das leis deve ser regular, a fim de garantir a criação de normas dotadas de legitimidade e efetividade. Do mesmo modo, a clareza e a coerência e a inteligência intrínsecas à própria norma devem evidenciar satisfatoriamente o seu conteúdo e o seu comando, permitindo a sua aplicação sem grande esforço interpretativo ou sem conduzir a uma multiplicidade de entendimentos. Finalmente, o ordenamento deve ser estável, previsível e confiável, no que César Garcia Nova chamou de pretensão de definitividade, a fim de possibilitar ao cidadão conhecer e incorporar as suas regras de maneira perene e duradoura. A estabilidade é um elemento fundamental da segurança jurídica, informando que o ordenamento será induvidoso e dotado de constância e permanência suficientes a permitir a auto-organização e a programação por parte do cidadão com o mínimo de previsibilidade e certeza a respeito das regras estabelecidas, sem que ocorram reviravoltas ou rupturas inadvertidas no cenário jurídico formado. Nesse sentido, afirmava Geralda Taliba que o Estado não surpreende os seus cidadãos, não adota decisões inopinadas que o aflijam. Igualmente, Canotilho assim afirmou: o homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. O atributo da estabilidade necessário a qualquer ordenamento jurídico de um Estado de direito deve estar presente também na sua interpretação e aplicação pelo Poder Judiciário. A função jurisdicional de solucionar conflitos de interesses, exercida para dar aos litígios uma resposta certa e justa ao cidadão, deve contemplar, dentre outras igualmente essenciais, as características de solidez e perenidade, sem as quais aquele pronunciamento judicial não poderia ser considerado definitivo. Afinal, de nada adiantaria um julgamento desprovido de certeza e de definitividade, ou que pudesse ser revisto a qualquer momento, a indicar tratar-se de um entendimento meramente provisório. Pois bem, uma das fontes de estabilidade dos pronunciamentos judiciais decorre exatamente do instituto da coisa julgada, que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica ao garantir ao jurisdicionado que a sua decisão final, dada a demanda, seja definitiva e que não possa mais ser rediscutida, alterada ou desrespeitada. Trata-se de uma garantia de segurança que impõe definitividade da solução judicial acerca da situação jurídica que lhe foi submetida. O valor da segurança jurídica inerente à coisa julgada foi demonstrada por Chiovenda ao buscar no direito romano a sua origem. Segundo o mestre italiano, os romanos a justificaram com as razões inteiramente práticas de utilidade social, para que a vida social se desenvolva o mais possível segura e pacífica, e é necessário imprimir, nas palavras do mestre, certeza ao gozo dos direitos da vida e garantir o resultado do processo. Ao fim de um processo judicial, em que se soluciona um conflito e se confere um bem jurídico a alguém, teremos definitivamente solucionada a controvérsia, objeto da lide, a partir das situações fáticas e jurídicas apresentadas nos autos. E a esse resultado final, esgotados os meios recursais cabíveis, será agregado o efeito da imutabilidade ou intangibilidade que a coisa julgada representa. A partir de então, satisfeitos ou não com o pronunciamento judicial transitado em julgado, as partes deverão a ele se submeter e, conforme o seu comando, passar a conduzir os seus feitos. Portanto, ao conferir tranquilidade no olhar do futuro,
com a certeza sobre as regras do presente, a previsibilidade decorrente dos pronunciamentos judiciais oferece segurança ao cidadão na forma de conduzir a sua vida, estabelecer as suas relações pessoais e profissionais, organizar o seu patrimônio e rendas e administrar suas empresas e instituições. E mais, confere aos seus atos os atributos da ética e da lealdade e protegem com as garantias decorrentes dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, uma vez que tais atos estarão sendo exercidos de acordo com o que, afinal, lhe era esperado a partir do entendimento proferido pelo próprio Estado na voz do seu poder judiciário. Assim, é inegável que a coisa julgada regularmente formada é um direito fundamental e representa um pilar estrutural do Estado democrático de direito, não podendo ser desconstituída, relativizada ou restringida, senão em casos excepcionais e a partir dos meios legais previstos para tanto. A correta delimitação do alcance dos seus efeitos, em face do caso concreto, é fundamental para que o uso adequado do Instituto na seara tributária, para tanto que o contribuinte possa utilizá-la sempre que necessário para fazer valer o seu direito nela declarado, tanto como para que a administração tributária possa exercer a sua função e garantir a exigibilidade do crédito fiscal de maneira legítima e precisa. Expressões como imutabilidade, definitividade e intangibilidade são intrínsecos ao conceito da coisa julgada e exprimem um atributo do objeto a que se referem. Embora tenham um status constitucional, as condições para sua formação e produção de efeitos são definidos pelo legislador infraconstitucional, em especial no nosso Código de Processo Civil. Muito bem, a coisa julgada, ela contém dois aspectos que representam a sua estrutura fisiológica e identificam seu perfil dogmático. Seus limites subjetivos, onde são identificadas aquelas pessoas ou partes que se submeterão aos seus efeitos, e os seus limites objetivos, pelos quais se estabelece um objeto ou o conteúdo da decisão judicial que ganhará sua proteção e ficará cobertado por seus efeitos, indicando os pressupostos necessários para a sua formação. Os limites objetivos que estabelecem objeto e os contornos de proteção da coisa julgada se formam a partir da norma jurídica concreta e individualizada, criada pelo Poder Judiciário a partir do pedido feito pela parte e o que lhe foi entregue no dispositivo da sentença ou do acórdão que julgou a lide, previsto lá no artigo 468 do CPC, ficando de fora do âmbito dos seus efeitos, os motivos, as verdades dos fatos e as questões prejudiciais e incidentais, previsto no 469 do mesmo CPC. Compreendido isso, chegamos a um aspecto importante da coisa julgada em direito tributário, os seus efeitos nos tributos que se repetem periodicamente ou mensalmente, no que chamamos de relações de trato sucessivo ou relações de natureza continuativa. Isso porque, para as questões e as controvérsias tributárias decorrentes de relações instantâneas, como, por exemplo, de uma importação, a coisa julgada não gera maiores dúvidas. Mas nas ditas relações jurídicas de natureza continuativa, cujas exigências ocorrem e se repetem periodicamente, embora versadas a partir de um único texto legal, demandam uma melhor compreensão da extensão da aplicação desse instituto, principalmente diante da cláusula rebus sic stantibus, que veremos mais adiante. O exemplo clássico é o da tributação das contribuições sociais. Isso porque, nessas relações, as obrigações objetos
de questionamento judicial, elas são homogêneas, são relações homogêneas e de trato sucessivo, onde situações futuras estão vinculadas a situações presentes e as decisões judiciais, sentenças e acórdãos transitados em julgados que versam sobre uma relação jurídica que se projeta no tempo, típica das relações tributárias. A coisa julgada aqui formada se forma imutável e indiscutível, protegendo todas essas relações decorrentes de trato sucessivo, desde que não haja qualquer mudança das circunstâncias de fato ou de direito. E aqui é o ponto nodal. As mudanças normativas ou mudanças fáticas que possam vir a ocorrer no futuro e que não foram acobertadas porque sequer foram apreciadas pelo Poder Judiciário quando formaram aquela dada coisa julgada. Isso porque a coisa julgada se forma em qualquer demanda, inclusive nas relações continuativas, levando em consideração, primeiro, um determinado pedido, depois, uma determinada circunstância fática ou jurídica e uma conclusão chegada, dispositivo da sentença, à luz dos fatos e do direito que foram objeto de apreciação judicial. Enquanto as circunstâncias fáticas e jurídicas não se alterarem nessa relação continuativa, a coisa julgada estará produzindo efeitos sobre cada um desses desdobramentos, ad aeternum, até que haja uma mudança de fato ou de direito que ela, coisa julgada, quando se formou, não apreciou essas novas circunstâncias que vieram a se formar no futuro. Assim, a cláusula rebus sic stantibus se revela no momento em que houver qualquer modificação nos fatos ou no direito, já que a partir de então a coisa julgada não mais terá eficácia, ou melhor, sua eficácia estará limitada à situação original, pois o pedido feito originalmente referia-se a uma situação fática ou jurídica anterior, ainda não modificada. Nesse ponto, cabe a ressalva, não se trata de relativização da coisa julgada, mas sim de limitação temporal dos seus efeitos. Isso porque a modificação fática ou jurídica superveniente, como explica Araújo Sintra, não atinge a coisa julgada, que permanecerá intocável nos seus limites objetivos, vinculada à relação jurídica, tal como se apresentou no momento da decisão. Conforme se manifestou a STF no recurso extraordinário 83.225, a coisa julgada não impede que lei nova passe a reger diferentemente os fatos ocorridos a partir da sua vigência. E, no mesmo sentido, o STJ, no julgamento do RESP 731250, afirmou: a coisa julgada, afastando a cobrança do tributo, produz efeitos até que sobrevenha a legislação a estabelecer nova relação jurídico-tributária. Portanto, a conclusão que a gente chega é que a coisa julgada, quando se forma, ela leva em consideração dois elementos, um fático e um jurídico. A partir da consideração desses elementos, essa coisa julgada vai produzir efeitos enquanto esses dois permanecerem. Entretanto, havendo uma mudança, de fato ou de norma, a coisa julgada não será relativizada, mitigada, diminuída, ela apenas é do mecanismo intrínseco a esse instituto produzir efeitos a partir dos elementos da sua formação. Na tributação, em determinados casos, ocorrendo mudança da legislação, ao estabelecer algum novo elemento do fato gerador da obrigação tributária, surgirá para o contribuinte uma nova obrigação de trato sucessivo, diversa da anterior e que não foi objeto da lide onde a coisa julgada se formou anteriormente. Mais uma vez, é importante esclarecer, não se está diante de relativização da coisa julgada formada anteriormente, mas sim de limitação temporal dos seus efeitos
em face da própria natureza desse instituto. Assim, a legislação tributária superveniente poderá fixar, por exemplo, uma nova alíquota, nova base de cálculo, ou mesmo um novo contribuinte, modificando algum elemento fundamental daquela obrigação tributária anterior, suficiente o bastante para criar uma nova relação tributária de natureza continuativa. Percebe-se que nas relações de trato sucessivo, a formação da coisa julgada já nasce com uma limitação temporal previamente determinada e vigerá até o advento da mudança legislativa superveniente. A partir de então, aquela coisa julgada deixará de produzir efeitos por perda da capacidade de irradiar o comando judicial nela contido sobre a nova situação, de fato ou de direito, que não foram objeto ou analisados no julgamento. A autoridade da coisa julgada se refere às circunstâncias fáticas ou jurídicas originárias na sua formação, as quais não mais subsistem diante do novo suporte fático ou jurídico. Ou seja, a limitação temporal aos efeitos da coisa julgada não decorre de relativização ou de desconstituição, mas tão somente por força de uma condição que lhe é inerente, a incapacidade de atingir circunstâncias futuras diversas das que lhe originaram. É inegável que a questão da aplicação da coisa julgada, sua limitação temporal e os casos de relativização é matéria complexa e estamos longe de ter um entendimento pacífico a respeito em todas as variáveis que se apresentam e que são muitas. O importante é que, nesses 25 anos da Constituição Federal de 1988, devemos oferecer aos brasileiros e aos operadores do direito motivos, não apenas para celebrar a data, mas principalmente para reconhecer os efeitos positivos da ordem política, jurídica, econômica e, sobretudo, social, que essas 2 décadas e meia nos abonaram ao consolidar a transição de um regime autoritário para o democrático, com a inserção dos direitos humanos fundamentais e a solidificação do Estado democrático de direito. Eu acredito no direito como fundamental instrumento de transformação social, por oferecer ao cidadão mecanismos necessários para a criação de uma sociedade mais justa e digna. Mas, para isso ocorrer, não basta conhecê-lo, é imperioso exercê-lo com sabedoria, aproximando os seus ideais utópicos da nossa realidade fática e telúrica. Muito obrigado.